Repetindo, né? Bom dia a todos, a todas. Meu nome é José Manuel. No nosso encontro coordenaram também as professoras Jane Márcia, por favor, Jane Márcia, e a professora Jurema, do Rio Grande do Sul. Professora Jurema, olá. E estiveram presentes no nosso encontro 27 educadores. Poderiam levantar os 27 educadores aí que estiveram presentes no nosso encontro aí, para a gente visibilizar quem são os educadores aí. Os 27 educadores são 10 do Rio Grande do Sul, 9 de Santa Catarina e 8 do Paraná. Essa foi a composição do nosso encontro. Como desafios, nós colocamos número 1, perceber. E aí vamos dividir vários itens nesse guarda-chuva do perceber. Perceber a questão da evasão como idas e vindas. B, o sujeito educando como majoritariamente trabalhador e estudante. C, que a EJA não é supletiva, requer horário flexível, não é preparação para o mercado, que deve respeitar os tempos dos educandos. D, que a EJA é direito. E perceber quem são esses sujeitos da EJA, enquanto educandos e educadores. Como desafio, número 2, garantir infraestrutura de qualidade e adequada para a EJA. Como desafio, 3, discutir propostas pedagógicas diferenciadas que superem a lógica disciplinar a partir de diretrizes curriculares específicas para a EJA, com garantia de horário de planejamento semanal. Esses são os desafios que se colocam para a discussão dos nossos fóruns, pelo nosso modo de ver. Como propostas: 1, construir momentos adequados para, o nosso fórum, construir momentos adequados para A, discutir a juvenilização da EJA. B, descobrir o que nos une nas cidades, nos estados, nos fóruns. C, nos conhecer enquanto sujeitos da EJA e nos conhecer enquanto em nossas realidades. Número 2, mobilizar-se para a garantia de política pública de Estado para a formação de educadores de EJA. 3, cobrar dos órgãos públicos, nós enquanto fórum, cobrar dos órgãos públicos a realização de concursos públicos para efetivação específica na EJA. Número 4, promover a constituição de fóruns regionais e municipais, reforçando a presença dos educandos. E 5º e último, mas não que se encerre aqui, encaminhar ao PNE proposta de aumento de financiamento para no mínimo de 10% do PIB. São essas as nossas considerações. Gostaria de fazer um complemento na questão dos concursos para professores, que seja lotação por escola e não mais por carga horária de disciplina. Isso faz com que nós tenhamos grupo de professores que consigam trabalhar coletivamente por mais tempo e não aquela divisão de o cara tem contrato ou concurso de 20 horas, dá 10 horas numa escola, 10 horas em outra. Então, se as pessoas lotadas por escola, se conseguem montar um grupo mais coeso que funciona como coletivo de trabalho para pensar o seu fazer. E concurso público, né? Porque se for na modalidade que está aí de contrato, estamos ferrados. E dentro disso, é perfeitamente viável de dar conta disso em qualquer escola, haja visto que temos que montar projetos para dar conta de comunidade, de ações coletivas. Tem o que fazer. Eu acho que não foi colocado, eu acho que não foi colocado, eu estou me metendo no devia. Em momento algum ouvir os educandos da EJA. Eu acho que se a gente, quando eles falaram ali, eu ouvi, que eu ouço todo dia. Então eu acho que precisa, dentro dessas políticas públicas, ter um espaço para ouvir o que eles querem para eles, como políticas públicas, como assessoria pedagógica,
como merenda, alimentação, espaço de discussão. Então, o que eles querem ouvir esses estudantes? Porque nós estamos falando, na minha opinião, não adianta ouvir o reitor, o gestor, a coordenadoria. Eu vi eles também, para saber o que eles querem de políticas públicas dentro do Estado. Ouvir esses jovens, desde a alfabetização até o curso superior. Olá, meu nome é Ivo, eu sou professor do CBJA de Londrina, estou aqui com a delegação do Paraná. E eu queria dizer que a fala do nosso representante educando foi muito importante, no sentido de que a gente vê que nós não estamos no caminho errado, nós estamos no caminho certo, na medida em que ele constata, né, que ele chega para a escola e com a ideia do aligeiramento e percebe no processo que é levado a sério na escola que ele está, de que a escola está sendo, levando um projeto a sério, ele adquire a consciência e passa a incorporar e a participar do movimento. Isso é muito bom e isso nos estimula. E o que nós temos que fazer é exatamente isso, quer dizer, nós temos que abrir mais espaços para essa discussão com os educandos, mais espaço para a discussão com os professores, mais espaço para a discussão, né, com todos os integrantes da escola. Isso deve se refletir, inclusive, na organização dos próprios fóruns. Eu acredito que nós tenhamos que ter um tempo a mais para que a gente possa se reunir em grupo, né? Porque nós sentimos ontem a angústia dos professores, no nosso grupo, de falar, de querer participar, de dar sugestões, né? E aqui a mesma fala na mesa é que o tempo foi curto. Então, acho que a gente pode pensar na organização dos próprios encontros, mas no sentido de garantir mais espaço para a participação, para que as pessoas falem mais. E complementando a fala, né, da proposta, eu acho que nós, enquanto educadores, e todos que aqui estão presentes, devem voltar para as suas localidades, não apenas pensando em como é que eu vou explicar para os meus pares, né, o que aconteceu lá, mas pensando o que efetivamente nós poderíamos fazer em nossas localidades para ampliar e aprofundar essa discussão com os nossos pares e principalmente com os educandos, organizando mais espaços, com seminários, plenárias locais, municipais dos fóruns, enfim, fortalecendo o fórum e conhecendo os princípios do fórum, né? Nós temos que discutir as que concepções exatamente nos unem, né? Para poder ter uma ação unida, uma ação efetiva e tirar mais ações concretas no dia a dia. Ok? Obrigado. Aproveitando a fala dele ali, assim, quando se tem um grupo de professores focado numa coisa só, unido, fica mais fácil. E daí a gente agarra a causa junto também. Tenha vontade, vai com vontade. Agora, eu via muito falar disso assim, do EJA, assim, como um amigo chegava e dizia assim: vai lá, é só um dia por semana, tu já termina o 2º grau. No nosso grupo lá, os professores nunca chegaram e falaram isso. Eles chegam e falam: aqui é diferente, aqui tu termina o 2º grau, tu aprende uma profissão, tu entra para uma faculdade, aí te estimula, te dá vontade. Agora, para ir lá e terminar, vamos lá para terminar? Nunca se termina, vamos continuar, né? Bom dia. Dentro dessa diversidade de sujeitos que a gente tem dentro da EJA, né, eu queria lembrar que eu sou professora Regina, sou educadora efetiva da EJA em Florianópolis. E dentro, então, considerando os sujeitos que a gente trabalha, a diversidade, não esquecendo que a gente tem os adolescentes, além do jovem, do adulto, a gente tem o adolescente e idosos que a gente trabalha, né? E que tem que ser considerado nessa questão aí da diversidade, de acolhimento e tratamento mesmo das práticas nossas, né? Então eu gostaria que a dona Maria, que é minha é educanda nossa lá, e ela ontem não teve oportunidade de estar junto ali, porque realmente se estendeu muito, e levando em consideração também o tempo de educando, se estendeu muito ontem, nós ficamos com pouco tempo, ela estava realmente cansada, a gente saiu de Floripa quase antes das 5h30 da manhã, e ela teve que se recolher mais cedo, não resistiu à jornada. Então, mas ela tem uma consideração a fazer, uma proposta, e eu gostaria de dar a voz a ela. A minha proposta é a seguinte: eu queria que a EJA visse com muito carinho ao programa da carga horária dos idosos, da terceira idade, né, falando certo. E o seguinte, é que o jovem tem energia.
para gastar. E a terceira idade já gastou. E a gente está correndo atrás daquilo que a gente já perdeu. Mas na esperança de vencer a estrada ainda que está pela frente. E é por isso que eu falo para a EJA ver com muito carinho essa carga horária. Não é só por Florianópolis, a capital onde eu moro, mas pela EJA que se espalha por esse Brasil afora. Era isso que eu tinha a dizer. Bom, eu sou Franciele, do município de Erechim, do Rio Grande do Sul. Eu quero chamar aqui comigo também a Débora de Santa Catarina, e a Márcia, do Paraná, que fomos quem nos reunimos ontem à noite, ainda após a janta, para terminar algumas questões. Talvez o grupo dos gestores seja um grupo um pouco cobrado, né, em relação às propostas de EJA por estar na ponta, digamos assim, né? Então, vários segmentos dos educandos, dos educadores, os movimentos sociais nos cobram. Ontem a gente estava num grupo bem grande de gestores, e isso demonstra a preocupação desses gestores de hoje, então, e que aqui estão realmente com a educação de jovens e adultos. Então, a gente fez vários apontamentos, vários desafios que a gente tem pela frente, e fechamos em algumas propostas, então, que bem rapidamente a gente vai colocar para vocês, para que depois também a gente possa dar tempo para esse debate. Então, uma das propostas levantadas é de que a gente possa fazer um diagnóstico por meio dos fóruns de EJA, então principalmente da agenda territorial, da oferta e da demanda da EJA, a situação funcional e a formação acadêmica e continuada dos profissionais da EJA. O que se levanta, então, em vários segmentos, é que os educadores são contratados, não são lotados na escola, né, não são concursados, então isso dificulta um pouquinho. Quando os educadores estão conseguindo se engajar no projeto, no processo de educação de jovens e adultos, troca. Então, que se faça uma pesquisa aí dessa situação para que a gente possa unificar isso. Outra proposta, então, de propor estratégias de criação do cargo com algumas especificidades da EJA nos próprios planos de carreira, lá dos municípios, lá dos estados, para que a gente consiga fechar um educador que tenha pelo menos um perfil de trabalho com educação de jovens e adultos. Ainda realizar o debate no ENEJA em relação a uma política de continuidade da educação de jovens e adultos. O que seria essa política de continuidade? Talvez a gente tem vários programas de alfabetização, que alguns educandos passam várias vezes por esses programas de alfabetização e não conseguem dar uma continuidade, né? Não tem a garantia do ensino fundamental, do ingresso no ensino fundamental e ensino médio e daí para frente. Então, que se tenha uma política de continuidade disso, que ele possa terminar o ensino médio e ir para uma faculdade sem parar, né? Que ele tenha uma continuidade no processo educativo dele. Exercer por meio dos fóruns de EJA o papel fiscalizador com relação aos estados e municípios que não possuem política de EJA implantada. Então, assim, nós sabemos da realidade de vários municípios que nem sequer ofertam, né, a educação de jovens e adultos. Então, nesse sentido, assim, de estar diagnosticando isso e propor, assim, que essa lei, né, seja realmente cumprida. Provocar um debate por meio do Fórum de EJA sobre os parâmetros mínimos de qualidade para a EJA, que garantam equidade com a educação básica, transporte escolar, alimentação, gestão de recursos financeiros e infraestrutura. O grupo debateu, assim como os parâmetros mínimos para a qualidade da educação infantil, né? Então, que houvesse também para a educação de jovens e adultos. Propor por meio de fórum de EJA, emenda na lei do Fundeb, dando à EJA recursos equiparados ao do ensino fundamental. É uma questão também que foi bastante debatida ontem, né? Então, nós colocamos também como... Defender por meio dos fóruns de EJA, junto a espaços de colaboração de políticas públicas,
por exemplo, né, conselhos estaduais ou municipais, a defesa de elaboração de resoluções que garantam as especificidades da EJA no contexto da educação básica. Na verdade, eu queria até fechar a fala dizendo que é bem complicado sistematizar as falas dos gestores, né? As angústias são muitas, a gente teve uma grande rodada de dificuldades, de limitações, e elas são grandes, e tínhamos representantes dos 3 estados compartilhando ali as suas mágoas. Então é difícil fazer essa sistematização. Mas, por sorte, né, por estarmos sendo o último grupo a se apresentar, eu creio que nós também pontuamos coisas que os demais grupos citaram. Por exemplo, a questão da formação dos professores, a formação continuada, a formação enquanto licenciatura, essa carência da formação para, a partir da formação, pensar em termos de concurso, que exija também do professor algo mais específico em EJA. A partir daí, a questão de efetivação e também a qualificação dos espaços da alimentação, do que o Educando falou, da questão da biblioteca. Então, nós estamos tentando sistematizar aqui angústias que permeiam os 3 estados e que envolvem todos os aspectos administrativos, pedagógicos e os aspectos cotidianos mesmo da realidade de EJA. Creio que os demais membros do grupo poderiam também se expressar, porque teve algumas colocações assim muito particulares das suas realidades. Então, não sei se alguém queria complementar. Eu quero também falar que eu acho que só as gurias esqueceram de digitar ali, mas que o regime de colaboração entre município e estado seja válido, que se faça valer como lei, porque nos municípios, é uma realidade aqui do nosso estado que a gente está percebendo agora, que a alfabetização de jovens e adultos não é prioridade, né? Os municípios não têm os programas, não vão atrás, e o tal do regime de colaboração é só de fachada. Então, que isso também, que a gente consiga esgotar todas as possibilidades e que isso tenha presente na nossa política de Estado, né? E junto ao MEC também, que isso faça valer. É isso que eu queria. Bom dia a todos e a todas. Eu sou de Itajaí, sou educadora da rede estadual, trabalho com o SEJA de Itajaí. Meu nome é Débora. Eu acho que a gente não podia perder, por isso eu levantei minha mão e me inscrevi, a fala do Educando. E trazer para nós essa fala de que você sai de lá querendo mais e mais. Essa é a perspectiva da educação ao longo da vida, que é uma característica de EJA. Então, a gente sai daqui querendo mais e mais. Que os nossos educandos saiam dos nossos espaços de educação querendo mais e mais e mais. Bem vivo no olho do nosso educando, bem vivo na fala dele. Então, que a gente consiga, como o Ivo também acrescentou, voltar para os nossos espaços e continuar mantendo essa chama viva. E que em cada espaço que a gente esteja, a gente sempre queira mais e mais. E leve isso tudo que a gente está discutindo aqui num sistema de articulação, porque muito do que os educandos falaram, que os movimentos sociais falaram, os gestores, nós educadores, tem afinidade. Bate com as discussões de ontem e levar isso para lá e gravar essa fala de querer mais e mais. Sair daqui levando isso conosco. Eu quis ressaltar para que a gente não se esqueça mesmo. Tá? Essa é a perspectiva da educação ao longo da vida. Eu quero incorporar a Annalise aqui e me permite o pessoal dos gestores usar como exemplo, já que foram os últimos, né? Podia ser o nosso também, para a gente ter o cuidado de não correr o risco de repetir coisas no sentido de alguns vícios que nós todos temos, que são misturar propostas com desejo, que era a provocação que a Annalise fez, fazendo aquele corte sociológico do nosso fazer. Por exemplo, quando coloca aqui, exercer por meio dos fóruns de EJA o papel fiscalizador com relação aos estados e municípios que não possuem política de EJA implantada. A pergunta que a Annalise fazia ontem: quem vai fazer no fórum isso? A coordenação do fórum? Nós todos? Não. O que é o fórum? O fórum não é uma entidade, ele tem pessoas, tem ações. Quem vai fazer, como, quando, de que jeito? Então vejam bem. E outra, nós não temos papel fiscalizador.
Não é uma atribuição do fórum fiscalizar. Nós temos que denunciar, temos que discutir, temos que propor. Quem fiscaliza é o Ministério Público. Então, quem está no papel de denunciante, denuncia para o Ministério Público. É isso que tem que ser feito. Os educadores dos municípios e estados discordou de alguma coisa que não está condizente com a lei, denuncia no Ministério Público, que tem a obrigação legal de executar isso. E não o fórum. A gente pode discutir e dizer, olha, fomos lá no Ministério Público denunciando tal coisa. Ótimo. Mas não é o fórum que vai fazer isso, gente. Entende? Nós não vamos ter perna e nem a institucionalidade para tal coisa. Essa é a provocação que ontem foi feito, né? E de novo a gente está correndo o risco de repetir coisas. Então, assim, o que ficou um pouco do jeito que a gente se pôs ontem no grupo das universidades em relação a se colocar perguntas e pensar em propostas, né? Se colocar os desafios. E aí eu fiquei ouvindo as falas dos grupos e pensando assim, quando os educadores dizem assim, a gente tem demanda por formação em EJA, né? Que nem sempre a demanda por formação em EJA é respondida pelos gestores. Porque dependendo de quem está na gestão, do entendimento dessa gestão, ela não vem. Não dá vazão, ou seja, toda vez que tem formação, a gente faz formação junto com todo mundo, como se não tivesse nenhuma especificidade no trabalho com a educação de jovens e adultos. Então, o que eu pensei? Por que a gente não pode começar a pensar assim, como é que o segmento dos educadores, que também faz parte do movimento, por exemplo, sindical, que está sindicalizado, se articula para dizer para o sindicato, gente, vamos constituir um grupo, um coletivo que está demandando propostas de formação e educação de jovens e adultos, e esse movimento articulado vem lá para nós, nas universidades, assim, senhora pró-reitora de graduação, senhora pró-reitora, né, seu pró-reitor de extensão, de pesquisa, como é que atende essas demandas? Está chegando aqui, formalmente o sindicato dos professores está trazendo esta demanda de formação. A gente já viu, e aí o portal funciona, como é que estão, o pessoal de Santa Catarina trazia isso, né? Como é que está lá a oferta na universidade de graduação para EJA, tem disciplina, não tem, como é que está essa formação? Ou seja, você tem que pensar, e aí é o outro movimento, como é que a gente se articula enquanto segmentos dentro do fórum? Parece que a gente faz isso assim quase de forma isolada, né? Como é que nós respondemos, mas como é que a gente, com a oportunidade que a gente tem de estar diferentes segmentos que fazem EJA em cada um dos nossos estados, como é que a gente se articula para fazer a EJA acontecer? Na formação, para chegar para os nossos gestores, e a gente está lá no Paraná com uma dificuldade enorme, como é que a gente vai fazer a agenda acontecer? Como é que a gente vai trazer estas demandas, onde a gente vai ocupar esses espaços enquanto fórum? Pensei um pouco fomentada com essa, porque senão a gente fala a partir do segmento como se ele não dialogasse com outros. Como é que a gente faz esse diálogo interno? Não é só porque é para fazer o exercício, como nós fomos provocados ontem, de que as propostas têm o que é, como vai ser feito e por que vai ser feito. A gente tentou fazer esse exercício ontem. Por isso que a gente aqui já apresentou, em termos de gestores, as propostas. Então, quando o Nelton questiona, quando nós pensamos e trouxemos exemplos. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos um apagão em EJA, que levou 2, 3 anos, e esse apagão permaneceu. Então, assim, é papel do Ministério Público, é papel, mas o Fórum de EJA poderia ter denunciado no Ministério Público como ação educativa feita em São Paulo. É nesse sentido. Em São Leopoldo, onde eu moro e trabalho, por 2 anos nós tivemos a destituição da política de EJA. O Ministério Público não fez nada, a sociedade civil não fez nada. Então, assim, sociedade civil quem é? São os segmentos que também estão dentro do fórum. Então aqui a gente está propondo, porque nós estamos enquanto fórum aqui, e se nós não pensarmos ações para nós mesmos fazermos, que estamos dentro do fórum, fica assim, para o Ministério Público, para os gestores municipais. Não, isso é para o fórum. Nós queremos que o fórum assuma esse papel de fiscalizador, de denunciador, de propositor, que ele faça esse papel de movimento social. É nesse sentido.